Estamos de volta com o refrão e é hora da nossa pauta musical. Esta semana você acompanha a canção Outubro, de Tito Marcelo. Tudo vai ficar com outubro, quando os raios começarem a cair. Deixar pra trás os medos mais sensatos, mudar de lado, se perder no calendário. Vou levar você comigo, nesse chão não sinto mais perigo. Até a chuva também rega o meu jardim. Novas incertezas hão de aparecer, não há como se mover sem dúvidas. Balançar a corda mais um pouco, o equilibrista do meu circo até dormiu. Dá pra ver ali na frente o vento forte, o temporal. Pra se molhar, quem sabe dê pra escorregar. Se o futuro é mistério, só tenho medo do que sei. Me soltar, teu largado, irresponsável por viver. Se o futuro é mistério, só tenho medo do que sei. Me soltar, teu largado, irresponsável por viver. Se o futuro é mistério, só tenho medo do que sei. Me soltar, teu largado, irresponsável por viver. Irresponsável por viver. Irresponsável por viver. E para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, nós recebemos no refrão a mestre em Psicologia do Desenvolvimento, Raquel César. Oi, Raquel, bem-vinda ao refrão. Obrigada. A música que a gente ouviu, ela apresenta um personagem que ele projeta no futuro a possibilidade de mudança. Até que ponto, para a psicologia, essa atitude contribui ou não para a construção consciente do homem? Bem, eu vou usar esse termo, né, construção consciente, para fazer um link com a diversidade. Então, vou relacionar a construção consciente com a diversidade. Porque você percebe que o poeta, ele se desafia durante toda a canção. Então, você vê praticamente a introspecção do desafio. Então, o que acontece? Quando a gente está diante de uma adversidade, a gente se descobre. Então, eu não sei o quão corajoso eu posso ser, nem o quão covarde eu posso ser, até que eu esteja de frente com aquele estímulo. Vou dar um exemplo bem simples. Numa situação de real ameaça, o meu corpo vai reagir imediatamente àquilo. Então, meu corpo vai acelerar, minha mão vai começar a suar, né? Eu vou sentir a garganta seca, hiperventilação. Ou seja, o meu corpo está se preparando para uma situação de luta ou fuga. Aí a gente já tem duas respostas, ou seja, a gente pode decidir, diante de uma adversidade, enfrentá-la ou optar pela esquiva, né? Por essa fuga. Então, diante disso, diante desse processo de autoconhecimento, é muito interessante porque eu começo a descobrir as minhas potencialidades e as minhas fraquezas. Então, uma mulher, por exemplo, que não se sinta capaz de ser mãe, né, vê a maternidade como uma adversidade. Diante do seu bebê, ela pode se descobrir como uma mãe extremamente protetora, cuidadosa e responsável, né, uma mãe responsável também. E também, quando eu descubro as minhas fraquezas, ela é muito importante quando a gente fala de mudança, porque conseguir compreender as minhas limitações é o ponto de partida para que eu deseje me fortalecer. Então, a gente pode falar, por exemplo, de fortalecimento na fraqueza, a gente pode falar de oportunidade em meio à crise e até mesmo de desenvolvimento frente a uma doença. Isso que você está falando tem tudo a ver com outro trecho da canção que diz: não há como se mover sem dúvidas. Você concorda, então, com essa afirmação? Completamente, porque o futuro é algo incerto, então nós temos que contar com a imprevisibilidade. Então, uma situação nova é uma situação que ainda precisa ser explorada. Então, esse novo é que me gera muita insegurança.
Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não deixar com que essas dúvidas nos paralisem. E aí eu também lembro de uma frase, eu vou pegar emprestada, do Shakespeare, que ele fala: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre podemos ganhar por medo de tentar. E uma questão também, como a gente estava falando inicialmente sobre ameaça, sobre enfrentamento, né, ou esquiva diante de uma ameaça, o que é importante perceber é que o que eu projeto no meu futuro, ou seja, ele fala aqui sobre raios que caem, né? Ele usa um pouco a questão do tempo para falar sobre a diversidade. Então, se eu projeto no futuro as minhas tempestades, os meus ventos, os meus raios, as minhas lembranças, os meus traumas, se eu estou só projetando essas coisas no futuro, é claro que esse futuro ele vai parecer mais ameaçador. Então, é muito importante desconstruir essa visão realmente. A expectativa que eu coloco no futuro é muito também a imaginação, ou seja, a gente pode perceber que em muitas situações eu imagino aquilo maior do que realmente é. Então, existe também uma diferença entre aquilo que eu imagino que será, o que pode aumentar a minha expectativa e pode fazer com que eu me sinta mais ameaçada, e a situação em si. A situação ali nua e crua, né? A situação real. Então, é muito importante conseguir fazer essa diferença na vida. Então, ver o meu futuro com base na minha insegurança, né? Ver o meu futuro com base apenas ali nas minhas emoções, é como dirigir um carro com vidro embaçado. Então, eu até consigo dirigir o carro, mas eu vejo com muita dificuldade. Então, é importante eu conseguir fazer essa separação daquilo que eu estou criando, que é aquilo que eu estou projetando, né, e da situação real. Essa capacidade de nitidez é o que traz um verdadeiro crescimento, um maior controle sobre a minha própria vida. E a psicoterapia ajuda muito nisso também, né? Eu preciso colocar isso. E como é que a pessoa que se sente nessa situação, se sente ameaçada pelos medos, pelas inseguranças, que olha para o futuro e enxerga tudo de forma embaçada, como é que ela poderia enxergar de uma forma mais construtiva, mais positiva? Na verdade, todo esse processo que eu estou colocando aqui ajuda nesse caminho. Então, eu até vou fazer um link com quando ele fala sobre responsabilidade na música. Ou seja, ele é uma pessoa, o poeta, né? De acordo com a letra, ele viveu adversidades, mas chegou um momento que ele pensou: olha, quer saber? Eu vou deixar aqui algumas defesas de lado, eu vou parar de erigir muros, tá? E eu quero viver essa experiência nova, talvez um novo amor, na sua essência. Então, num processo de autoconhecimento, eu consigo compreender quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas potencialidades e sigo em frente como um aprendizado. Ou seja, eu quero ser mais do que um sobrevivente das minhas vivências, eu quero ser mais que um sobrevivente da minha história. Eu quero que esse aprendizado se torne mensagem para alguém. E aí é que fica tão lindo quando a gente consegue transformar a dor e as lembranças dolorosas em metáfora. É a capacidade de fazer uma música, né? O que a arte também nos oferece, a capacidade de poder contar também a sua história para alguém como forma de fortalecimento do outro que possa estar passando pela mesma situação. Enfim, todas as formas de expressão nos ajudam nesse processo de crescimento e de fortalecimento mesmo, de vencer os desafios da vida. Raquel, obrigada pela presença aqui no Refrão. Eu que agradeço. O Refrão de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser conferir este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão@stf.jus.br. Até a próxima semana. Tchau. Do meu circo até dormir, dá pra ver ali na frente o vento forte, o temporal, pra se molhar, quem sabe dê pra